Olá, eu sou Paulo Henrique, eu sou da Audit Lock One. O que a gente faz? No dia a dia, a gente atende locadoras. Nós somos especialistas há mais de 25 anos, atuando no mundo rental, tanto rental car, equipamentos, construção civil, tudo aquilo que você aluga, a Audit é especialista. E a gente tem aí uma carreira muito forte na questão tributária. O mundo rental cresceu, mas o público contábil, os colegas não evoluíram. Então, a gente vai bater um papo a respeito disso. Como é que eu devo entender e me preocupar com as diferenças da locação versus outras atividades? Então, é isso. Sou Paulo Henrique, vamos lá falar um pouquinho de contabilidade. O que acontece é que também a legislação não evoluiu. O ramo de locação cresceu demais e as pessoas confundem que locação, não só as pessoas, os próprios donos de locadora, acham que locadora é prestadora de serviço. A confusão é entre prestadora de serviço e entre comércio. Né? Da indústria, ainda, graças a Deus, o pessoal ainda não foi para lá, mas a grande diferença é o seguinte: quando você faz algo, você presta serviço. Quando você cede algo, não há uma prestação de serviço. Por isso que locadora não conversa com o ISS. O que acontece é justamente aí. Olha, tem um perigo aí, e acontece sim. E o perigo está no módulo mais simples de apuração dos impostos, que é o Simples Nacional, que a gente vai falar mais para frente. O que acontece? Como o próprio fisco ele não entende direito ou não criou controles para as locadoras, ele criou uma tabela do Simples, que chama Anexo 3, que ela é para serviços e para locação. Você viu que interessante, né? O próprio fisco não trata a gente como deveria. O que acontece com a locadora? O contador não conhece locação, ele vai, atende uma locadora no Simples e coloca ela dentro do anexo 3. O que acontece? Esse anexo 3, ele já vem com o ISS embutido, é como se fosse um combo. Você tem que tirar o ISS de lá. Se você não tirar, aí o que acontece? O fisco vai e nhaca, morde o ISS. Então a confusão está justamente aí. É interessante, né? Deveria, como é simples, né? Então o erro não deveria acontecer ali. É recorrente, sim. O dono nem sabe disso, porque ele não fica olhando essa tabela, e o contador que não conhece, também por ele saber lá na mente de que, saber não, achar que locador é prestador de serviço, ele não tira o ISS de lá. E aí a locadora acaba pagando de 2% a 5% a mais de impostos. Parece pouco, né? Mas é sobre o faturamento. Se você for jogar na margem, o desastre é maior. O erro ele acontece já eu chamo da maternidade, né? A locadora, quando nasce, tem um KNAI. Se você for olhar a estrutura do KNAI, que é fruto da Receita Federal, ele tem, o KNAI nada mais é do que uma família. Então tem o pai, aí vem a mãe e os filhotinhos. E quando você olha essa família do KNAI das locadoras, já o pai e a mãe nascem errados, porque o código, vou pegar de locadoras de carros, por exemplo, é código 77. Quando você olha o código 7, que seria o pai e a mãe, lá está dizendo que esse código é de prestadores de serviço, transporte e correio. Então, o contador que não conhece, o que ele vai olhar? Bom, é transporte, correio, serviço. A lógica, né, vai seguir o que a família está dizendo que para que veio, né? E também tem algumas atividades de locação que estão numa outra família de KNAI de serviços administrativos. Então, olha só, se eu não sou da área, eu sou um contador, ou sou um dono de locadora, ou sou um interessado em abrir uma locadora, eu vou consultar a família que eu vou usar de KNAIs. E os chefes estão me dizendo o seguinte: olha, prestação de serviço, aí vem locação. É óbvio que o erro vai acontecer. Então, o que está acontecendo? Não há, a própria Receita, ela não deu a nós, locadores, eu coloco nós, porque nós amamos o segmento, não nos deu a nossa cadeira. Nós não queremos fazer parte de uma família. Eu não sou daquela família. Eu preciso ter a minha família. Ah, mas isso é uma besteira. Não é, porque aí acontece o que a gente está tratando aqui. Vários e seguidos erros culturais, porque
você sempre segue a família, né? Você pega lá a família Souza, você vai esperar que hajam Souzinhas depois, né? Você fala, tudo da família Souza, já tem uma característica e tal. A locadora tem esse problema, nós não somos dessa família, nós queremos uma família nossa, que tem uma linguagem própria, tem os seus costumes próprios, que é o quê? O mundo rental. Então, a Receita, ela precisa criar quinais com grupos de atividades próprio do segmento rental, tá? E não é só do segmento de equipamentos, de carro, de construção civil, não estou querendo ser preciosista aqui. No mundo rental. Lá vai ter locadora de imóveis, carros, equipamentos, locadora de tudo, você entendeu? Então, é necessário ter essa briga para que a gente conquiste o nosso espaço. E aí vai ficar muito mais suave, né? Imagina um software de ERP, porque isso tem a ver até com o software. O software tem que atender a forma com que essa locadora foi constituída. E gera até mais trabalho para os ERPs, por causa de um erro primário de maternidade, entendeu? Então, olha o que acontece. O fato da locadora nascer errada, isso cria uma complexidade na hora de apurar os impostos. O contador, por não conhecer isso, vou dar um exemplo, ele acaba pagando um ISS a mais, ou um PIS/COFINS a mais. E a locadora vem e me pergunta, Paulo, eu contratei uma consultoria aí como vocês, e vocês descobriram esse erro. Eu posso buscar essa grana? Eu posso pedir para o governo me devolver? Então, eu vou te dar duas respostas. É o tipo, pode, mas não deve. Se for ISS, que é da prefeitura, a nossa experiência mostra que não é bom você fazer isso. É chato eu te dizer isso e triste. E ele vai te fiscalizar e vai criar algum probleminha para devolver isso, tá? Isso é fato. A gente sabe aqui. Qual o problema do ISS? O ISS você não consegue fazer uma compensação para frente. Você não pode levantar a diferença e compensar. O ISS das prefeituras são muito mais amarrados. Então, não deve. Tá? Não é que não pode. Não deve. Se você quiser, boa sorte. O que acontece com a Receita Federal? Lá o caminho é mais suave. A Receita, nesse sentido, ela tem uma cabeça muito mais dinâmica. Você pode levantar o crédito, a contabilidade consegue fazer isso. Você levanta o crédito, tem um instrumento dela que chama PERDComp. Não é um palavrão, não, esse é o nome. Você levanta o crédito e ela permite que você compense para frente. Olha que coisa maravilhosa. E não surte uma fiscalização imediata. O que acontece com a prefeitura? Você tem que pedir a restituição literalmente para eles. Tem que ir lá e cutucar. Aí amanhã o fiscal está indo aí levar um bolo, um chocolate para sua locadora, vai tomar um cafezinho com você. Né? E você já sabe o que vai acontecer. A Receita não tem isso. Esse PERDComp ele é muito bom, embora ele seja um pouco chato de fazer, mas ele não é uma fiscalização, é uma ferramenta que a Receita sabe que isso acontece. Né? Você erra código de imposto e tal. Então, é isso que eu recomendo. Mas acho que só o fato de você contratar uma consultoria, ela já suspender isso, já é bom, tá? E eu lembro, infelizmente, um fato novo aqui, recente, a gente está conversando com uma locadora, que fez isso. Ela ouviu um vídeo nosso, eu fiquei alegre, triste, e ela pediu para o contador pedir o ISS de volta. Ele foi fiscalizado. E tomou uma chapuletada porque ele estava fazendo outras coisas erradas, e aí dançou. Então, não vão atrás de ISS, engole, corrige o percurso. Federais, sim, vão atrás com alguém que entenda, que saiba fazer direitinho, e aí vale a pena. Você consegue corrigir o seu percurso e não pecar mais. Então, eu falei aqui de um monte de problema, dando alerta para vocês, mas a gente, junto com a Lock One, nós temos uma parceria muito bacana, né? Inclusive, nós temos uma academia aqui na Audit, que o último curso que a gente deu foi patrocinado pela Lock One, que tem um interesse em que você não só tenha um bom ERP, um bom software, mas que você não cometa erros. Então, se você tem interesse, você quer saber um pouquinho mais, a gente tem essa aproximação com a Lock One, a gente disponibiliza os nossos serviços, é lógico, para quem é Lock One tem até um descontinho aí, uma coisa diferenciada, tá? Porque a gente entende bastante de ERP, e até eu digo mais, tá? A gente tem visto locadoras implantando os ERPs e dando trabalho para os ERPs. Você, locador, que, por exemplo, vai instalar aí o Lock One e está com inscrição estadual, você vai ter um baita de um trabalho desnecessário. E aí a Lock One fez esse acionamento com a gente para poder facilitar o caminho, né? Tanto dela e principalmente de você aí, locadora. O nosso site é Audit Lock One,
e nas redes sociais, Audit Lock One. Lá você vai encontrar tudo. Se você quer falar diretamente comigo, pode marcar o meu WhatsApp aí, que é o 11 99475 1503. E prometo para você que vai ser um papo bem diferente. É isso aí.